Então tem alguns jogos que eu descobri que eu posso fazer um jogo que o cara faça junto comigo, mas ele faz sozinho na casa dele. Ele tá falando sozinho. Um outro de história, por exemplo, que ele vai... vamos fazer rapidinho? Vamos lá. Então, vamos lá. Então você vai estar contando uma história, eu vou jogar umas palavras, tem que incluir a palavra na história. Tá. Então, por exemplo, Joaquim o padeiro. Tá. Valendo, história. O Joaquim tava fazendo seu pão de sempre, às 5 da manhã, esperando os clientes chegarem. Selo. E aí chegou uma carta e ele teve que procurar um selo na gaveta do escritório da padaria, porque ele tinha que mandar aquela carta o mais rápido possível. E aí ele falou com o carteiro, falou, cara, vou ter que levar essa carta aqui com esse selo pela floresta até o cara que mora do lado da floresta, porque ele precisa receber isso aqui. Porque ele precisa receber isso aqui porque... travou. Droga. Mas é isso. Você fez direitinho. Tá, muito bom isso. Joguei na fogueira direto. Mas é isso. Esse é um jogo que eu posso jogar. A gente chama de palavra solta. Você joga uma palavra e o cara tá contando a história. Ele tem que incorporar essa palavra, continuar a história e fazendo ela seguir, assim. Então esse é um exercício que dá pra fazer, por exemplo. Mas aí os exercícios mais individuais que funcionam. Se tiver que interagir muita gente, é mais difícil. Então, sim. A maioria sim. Alguns eu junto as pessoas em salas, né? No Zoom você pode fazer as salas de dividir em salas de 2, salas de 3. Então eu faço alguns jogos que ele se dividem em salas de 3, por exemplo. Então ele tá numa salinha com mais 2 alunos e ele faz um jogo em trio. Ou uma hora eu pergunto, tem algum voluntário? Então vamos fazer um jogo? Vamos, é um exercício do sim e não. Então você vai fazer isso e aí eu vou pedindo para as pessoas alguns elementos e eu faço um exemplo com um cara, aí todo mundo assiste, vê, comenta, ri. Então são maneiras de fazer aquilo que eu fazia no ao vivo de um outro jeito, assim. E o fator timidez via webcam, ele é mais forte ou mais fraco? Eu achei que ia ser mais forte, mas ele é mais fraco. Assim, as pessoas ainda têm muita vergonha, ainda tem muita gente que tem... A pergunta que eu mais ouço é, mas eu sou muito tímido. Será que eu consigo? Será que é legal e tal? E a verdade é que, assim, o improviso acaba sendo muito legal, né? Você fez já improviso, fez teatro... quando a gente faz teatro, você aprende a soltar, aprende a sair do julgamento, aprende a ir atrás das suas ideias, aprender a criar junto com o outro. Então é muito bom para essa coisa da timidez. Então, ao mesmo tempo que é bom, o cara tá lá... mas assim, quando ele vinha ao vivo, era mais difícil, porque ele tinha que sair da casa dele, tinha que ir até um lugar, encontrar as pessoas ao vivo. Agora, algumas pessoas são mais tímidas. Teve uma mulher que falou assim, olha, eu vim, mas eu juro pra você que eu falei, eu vou ficar a primeira meia hora, senão eu vou sair e nem vou falar nada. E ela acabou ficando as 5 horas de curso inteiro até o final, e ela compartilhou isso no final, quer dizer, não foi um problema pra ela. E como é um curso que eu faço, a maior parte dos meus cursos são para iniciantes, não são para pessoas que querem ser improvisadores. Então eu sei que a pessoa vem com receio, com medo, ela tá ali, ai meu Deus, dentro dela ela tá assim com taquicardia, que é uma bobagem, mas assim, eu sei que ela tá ali. Então eu parto desse ponto de partida e faço coisas que sejam simples, eu começo fazendo teoria, depois eu explico, depois eu faço um jogo com voluntário para depois colocar todo mundo junto na roda. Esse é um fenômeno muito interessante em aula de teatro, improviso, principalmente improviso porque tu não tem um texto para se apegar, então tu fica por um fio de, entre aspas, falhar. E a tensão que tem numa aula de improviso no início, né, quando a turma não se conhece, é uma coisa muito... Como é que o professor tem que batalhar muito para tirar aquilo e deixar todo mundo à vontade? Sim. A função do professor é no início fazer o que a gente chama de aquecimento de plateia, o que seria no palco, né? Você já fez palco. Você tem que chegar aquecendo a plateia muitas vezes. E na aula a mesma coisa. Eu tenho que aquecer aquelas pessoas com as quais eu vou trabalhar. Para quê? Para que elas entrem no momento presente, para que elas estejam lá no aqui e agora, para que elas tirem o julgamento, né? Que essa vozinha que fica na nossa cabeça muitas vezes atrapalhando a nossa criação, falando, ai não, mas você não consegue, ai não, mas você não é bom, ai não, olha a ideia dele foi muito boa, ai olha, né? Essa vozinha, ela atrapalha a gente no improviso, né? E na vida, né? Então o professor tem que fazer um aquecimento, tem que fazer uma recepção, tem que fazer alguns, né, jogos, alguns exercícios, dinâmicas, para trazer todo mundo, colocar todo mundo na mesma vibe, na mesma energia, e daí todo mundo ir embora e todo mundo criar e co-criar e criar junto. Essa voz... I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special. Certain it's your love that holds me together. And you say he been killing the vibe.